Olá, pessoal, tudo bem? Bom, a gente falou aí um pouquinho sobre custo de estoque, né, sobre custo de armazenamento. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre níveis de estoque. Tá? Neste caso aqui, é mais uma apresentação teórica para a gente ter uma ideia antes da gente entrar na aplicação prática aí para definir a questão do estoque mínimo, principalmente. Mas antes da gente chegar lá, eu preciso falar para vocês sobre níveis de estoque, tá? E aí, os níveis de estoque são o seguinte. Então, quando eu falo sobre nível de estoque, eu estou abordando aí o quê? A curva dente de serra, o estoque mínimo, o tempo de reposição, que seria representado pelo ponto de pedido, e o giro de estoque. Né? Quantas vezes eu preciso girar o meu estoque, ou quantas vezes eu acabo girando o meu estoque, ou repondo e tudo mais, ao longo de um determinado período. Tá? Para a gente entender um pouquinho o que é o modelo de curva dente de serra, tá? Ele nada mais ou menos representa a movimentação de um item dentro de um sistema de estoque. Quer dizer, eu comprei, tenho um estoque máximo, vou consumindo, a hora que chega e zera, eu reponho. Consumo, reponho. Consumo, reponho. Então, o consumo, reponho, é que faz alusão à curva dente de serra. Tá? Contudo, para que ela aconteça, existem algumas premissas. Né? Para que ela aconteça de maneira exata, né? Ou perfeita, acho que essa é a palavra correta, as premissas são que não existe alteração no consumo durante um determinado tempo, quer dizer, o consumo é constante, né? Não ocorrem falhas administrativas que promovam atraso na solicitação de compras, quer dizer, o que eu estou prevendo que chegue no dia correto, chega no dia correto. Comprei um produto recentemente, no acompanhamento estava previsto chegar num dia determinado e ele chegou 2 dias antes. Quer dizer, se isso, olhando, né, o modelo de curva de serra, isso não pode acontecer, ele tem que chegar no dia previsto, na data prevista. Tá? E o fornecedor nunca atrasa sua entrega e nenhuma entrega do fornecedor é rejeitada pelo controle de qualidade. Significa o seguinte, eu não tenho devolução. Tudo que ele entrega é correto, adequado e os produtos são prontos e preparados para o meu uso. Tá? Graficamente falando, a curva de serra é exatamente essa. Eu consumo, a hora que zero eu reponho. Consumo, reponho. Consumo, reponho. Tá? Essa curva ela pode ocorrer ao longo de um ano, ao longo de 6 meses, ao longo de uma semana, né? E por aí vai. Eu compro salada uma vez por semana. Compro alface, tomate, tudo mais uma vez por semana. Né? Por quê? Porque uma vez por semana eu consumo, quando está acabando eu estou comprando novamente. Então eu achei uma quantidade que é adequada para o meu consumo e assim eu faço repetidamente. Tá? Bom, só que a gente tem um problema de fato nas empresas. Tá? Essas premissas que a gente citou, na prática, muitas vezes elas são quebradas ou não acontecem. Tá? Elas acontecem por quê? Porque eu tenho pedidos que são variáveis, eu tenho um comercial que trabalha com N variáveis e que tem hora que vende mais, tem hora que vende menos. Posso passar por momentos no mercado de grande sazonalidade, né? A gente pode passar por um momento aí de fechamento, por um período maior, por um período longo, né, de comércio, de indústria, e aí eu preciso estar preparado, como é que vou trabalhar. Então, assim, são premissas que acabam ocorrendo de fato e que quebram a lógica da curva dente de serra. Tá? A gestão de estoque, ela deve, no caso, minimizar esse risco e procura utilizar alguns métodos um pouco mais eficazes. Tá?
Um deles, e o principal, é o chamado estoque mínimo. O que é o estoque mínimo? Para vocês terem uma ideia, todo carro tem. Tá? Por que todo carro tem estoque mínimo? É a chamada reserva. Né? Quando acende a luzinha no painel do carro, falando que o carro entrou na reserva, né? Opa, atingir o meu estoque mínimo de combustível. Vou procurar um posto de gasolina e abastecer, porque se eu não abastecer, ele vai acabar e o carro vai parar. Tá? Bom, o estoque mínimo, que a gente chama de reserva, né, é uma das alternativas à redução do risco de falta de estoque. Né? Ele também acaba determinando, né, contribui para a gente determinar os itens que devem ser reabastecidos ao atingir essa quantidade necessária, e essa quantidade ela será útil na ocorrência de imprevistos, né, de reposição e tudo mais, até a efetiva reposição do produto. Tá? Aqui é graficamente falando, porque se eu tenho estoque mínimo pequeno, eu tenho baixo custo, mas eu tenho alto risco de falta. Se eu tenho estoque mínimo grande, eu tenho pequenos riscos de falta, mas alto custo financeiro, que são produtos que eu estou mantendo ali e recursos que eu não consigo girar com outras atividades da empresa. Tá? Na prática, moçada, o que eu faço com o estoque mínimo? Ó? Ao invés de eu consumir por 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses e pedir reposição, eu adoto aí um mês, no caso do nosso exemplo aqui exato, de estoque mínimo, né? E faço a reposição do meu produto um mês antes. Né? Sempre mantendo uma folga aí de itens no meu estoque. O que isso significa? Eu adiantei um pouquinho o meu dente de serra. Tá? Apenas isso. No contexto empresarial, o dente real, o dente de serra, ele não é exato assim. Ele é um pouco variado. Tá? Bom, tendo em vista o meu estoque mínimo, né, eu não vou pedir meu produto a hora que chegar aqui. Ó. Eu preciso pedir antes. Esse pedir antes é chamado de ponto de pedido. Tá? Quando o estoque atinge um nível que funciona como um gatilho de pedido, eu faço todos os procedimentos necessários para que, quando o produto chega na minha empresa, eu estou começando a entrar no meu estoque mínimo. Um paralelo com o carro, né? A gente chama lá de tanque cheio, 3/4 de tanque, meio tanque, 1/4. Quando o ponteiro está lá num quarto, que é um pouco antes da reserva, se você olhar só, opa, está na hora de eu preparar para passar no posto. Né? Por quê? Porque aí geralmente você calcula, bom, se um quarto está agora, eu consigo andar, sei lá, mais 30 quilômetros antes de entrar na reserva. Então, você se programa para que entre esses 30 quilômetros você pare no posto e faça o reabastecimento. Tá? Uma empresa, o que envolve, né, o ponto de pedido? Né? A emissão do pedido, a preparação e o transporte, que é a saída do material até o recebimento na empresa em si. Ó, então, o que acontece? Ó, o tempo, o ponto de pedido que eu defino acá pode ser aqui, no caso desse exemplo é aqui, e aí eu tenho o que nós chamamos de tempo de reposição, TR, tá? Eu tenho emissão, preparação e transporte, saída e entrega, tá? Para a gente visualizar um pouquinho disso aqui, faça uma compra aí no site, numa empresa, né, de comércio eletrônico, e eles colocam para você na área de meus pedidos, como é que está andando o seu pedido. Onde é que ele está? Ah, foi pedido, o pagamento foi aceito, o produto foi separado, o produto está na transportadora, a transportadora transferiu para um CD mais próximo da cidade onde você mora, pedido seu para entrega, pedido entregue. Tá? É mais ou menos isso aqui.
E aí eu tenho também o que a gente chama de estoque disponível virtual, que envolve o estoque físico, os fornecimentos em atraso e fornecimento no prazo que serão recebidos, né? Por isso que ele chama disponível virtual, porque ele já está efetivamente comprado pela empresa, mas não chegou, né? Fiz a compra lá na China, né? Aí deu problema, os caras atrasaram, mas o produto está pago, está comprado, só esperar chegar, né? Isso é tratado como estoque virtual ou estoque disponível, tá? Ele é nada mais ou menos, né, ó, que o estoque físico mais o saldo de fornecimento, tá? Em empresas onde o controle da qualidade é feito com um pouco mais de rigor, você tem o saldo de fornecimento e estoque e inspeção que está passando pelo processo de liberação do produto. Tá? E como é que eu calculo o meu ponto de pedido? Ó? É muito simples. Ponto de pedido é igual ao consumo vezes o tempo de reposição mais estoque mínimo. Né? Então, o ponto de pedido é tratado em quantidades. Então, por exemplo, eu consumo 100 unidades, o tempo de reposição é de 30 dias e meu estoque mínimo é 10. Tá? Faço lá 100 vezes 30 mais TR. Tá? Então, seria aí 300 consumo... consumo mais TR, tá? Não estamos falando de consumo máximo. Consumo vezes TR, né? 310. Então, quando o meu produto chega em... Quando o meu nível de estoque chega em 310 itens, eu disparo o pedido. A hora que, né, vai consumindo os 300, a hora que eu tiver com 10 unidades no meu estoque, está chegando mais um pedido. Tá? Quanto é o pedido? Não é necessariamente 300 unidades. Tá? Por quê? Esse 310 é seu ponto de pedido. O meu estoque máximo pode ser 500 unidades, alguma coisa assim. Beleza? Aqui, ó. Uma peça é consumida numa razão de 30 unidades por mês. Seu tempo de reposição é de 2 meses. Ó. Aqui eu estou tratando em mês. Ó. Qual será o ponto de pedido, uma vez que o estoque mínimo deve ser de 1 mês de consumo? Então, meu estoque mínimo é de 30 unidades. O consumo é de 30 unidades por mês, vezes 2. Meu ponto de pedido é quando meu nível de estoque chegar em 90 unidades. Chegou em 90, eu vou lá e coloco um pedido. Pedido de quanto? Sei lá, pode ser de 120 unidades. Posso trabalhar com um estoque máximo um pouquinho mais alto, por exemplo. Tá? Alguns conceitos que a gente precisa entender em termos de nível de estoque, para a gente poder ir para a aplicação, é a questão do consumo médio mensal, né, que nada mais ou menos é que somar os consumos e dividir por N períodos. Né? Entender também que o estoque mínimo e a quantidade de estoque só será utilizado em casos de exceção. Tá? O estoque máximo é atingido assim que um ressuprimento entra no estoque. Então, eu pego o que tenho lá e somo com o que entrou. E o médio é o nível médio de estoque ao longo das operações. Tá? E um último apontamento para a gente entender aqui, ó, o intervalo de ressuprimento é o período de tempo entre dois ressuprimentos. Né? Então, eu tenho ressuprimento é entrega de produtos, então eu estou ressuprindo o meu estoque, e até o outro ressuprimento, né, que é outra entrada de produto, eu tenho esse período que é chamado de intervalo. Tá? E ruptura de estoque é esvaziamento por completo, de modo a não se poder mais atender pedidos inteiros. Quer dizer, eu esgotei minha produção e esgotei meu estoque. O cliente liga pedindo um produto, ó, acabou, não tem que esperar chegar. Tá? Isso daí é ruptura de estoque. O que eu tinha a passar para vocês agora, hoje, é isso. Né? E na sequência a gente se vê para falar um pouquinho sobre a aplicação aí dos níveis de estoque. Um grande abraço
para vocês e tudo de bom. Se cuidem.